Então, gente, hoje a aula é porque eu vou gravar, então eu tenho que falar bonitinho, né? Porque depois eu corto tudo isso. Gente, hoje a aula é sobre lei de Gauss, né, no curso de fenômenos eletromagnéticos, e a gente vai então apresentar, fazer um panorama da lei de Gauss para a gente poder lidar com os diferentes tipos de distribuição e de cálculo de campo elétrico. O que é a lei de Gauss? A lei de Gauss é um negócio que foi descoberto. Existe o teorema de Gauss, mas eu sugiro que vocês revisem cálculo de várias variáveis, principalmente a parte de integração. Vai ser muito usado daqui para frente no curso e daqui para frente na vida de vocês. Vocês estão vendo a minha mão? Aqui. Vai ser muito usado daqui para frente na vida de vocês. Para tudo. Bom, dependendo da área, por exemplo, para todas as engenharias, para física, para química, acho que quase todas as ciências exatas, dependendo da área que vocês forem. Aí, o que acontece então? O fluxo elétrico é uma propriedade, não, o que eu estou falando é uma propriedade física, mas que é baseada em conceitos matemáticos, que vêm das integrais de superfície. Então, aqui eu estou supondo que vocês já conhecem integrais de superfície. Para quem não conhece integral de superfície, eu mandei na mensagem, tem um tópico no Moodle para você revisar essa parte de fluxo elétrico e integrais de superfície. E é isso. E agora eu vou aqui. Então, e aí chegou a minha mesa digitalizadora, gente. Então hoje a aula vai ser na lousa. Olha só que legal. Então, aqui, se ela estiver funcionando, né? A mesa parou de funcionar, gente. Ah, a caneta está ao contrário. Isso tudo está sendo gravado. Vamos lá. Vou pegar aqui. O que eu quero? Eu quero arranjar uma maneira nova de calcular o campo elétrico de uma certa distribuição. Ou eu quero arranjar alguma outra grandeza física que dependa do meu campo elétrico, de forma que, se eu calcular uma, eu tenho a outra. E se eu calcular a outra, eu tenho a uma. Então, suponho que eu tenho um campo elétrico, certo? Depois vocês dizem se gostaram ou não da lousa. Seja E o campo elétrico que a gente viu na passada, certo? Todo mundo sabe o que é campo elétrico de uma distribuição. Dá para ler minha letra, gente? Sim, professor. Sim, eu estou feliz, né, com a lousa de cargas. Parece que chegou no PlayStation. Oi? Chegou o quê? Chegou o novo PlayStation. Pois é, cada um com a sua alegria, né? O professor fica feliz quando chega a lousa. E seja S, uma superfície fechada. Eu treinei bastante para isso, viu? Pode parecer que não, mas para minha letra ficar desse jeito razoável, ou minimamente legível, eu treinei bastante. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma distribuição de cargas, né? Uma distribuição de cargas. Aí eu vou ter o campo elétrico, ela vai gerar um campo elétrico. E aí, gerando um campo elétrico, o que eu quero? Eu quero pegar uma superfície arbitrária fechada. O que é uma superfície fechada? Não tão matematicamente, uma superfície fechada é tipo uma bola.
uma esfera. É uma coisa que divide o que está dentro e o que está fora. Por exemplo, a vantagem da lousa é que dá para desenhar. Isso aqui é uma superfície fechada. Meio círculo não é uma superfície fechada. Certo? A superfície fechada, se eu estiver olhando de cima, ela vai dividir o que está dentro e o que está fora. Aqui, se eu pegar só meio círculo, sem fechar, aqui vai estar aberto. Se eu pegar só essa superfíciezinha aqui, sem contar a tampa da metade do círculo, isso aqui não é uma superfície fechada, certo? Tá razoavelmente claro o que é uma superfície fechada, então. Eu vou com a borracha e apago. Olha que legal. Então, agora dá para definir grandezas físicas interessantes, como, por exemplo, o fluxo elétrico. O fluxo. Eu vou chamar de φ, porque o livro chama de φ, do campo elétrico. E sobre a superfície fechada é definido por φ e é igual a integral de superfície de E escalar. Tem um botão na caneta aqui que eu fico apertando, que eu não sei para que serve, mas ele faz esses riscos. Φ então vai ser a integral de superfície de E escalar dA sobre S. E aí vocês viram a integral de superfície, certo? Vocês sabem. Aqui tem um pointer, ó. Vocês sabem o que é φ, né? Vocês sabem o que é uma integral de superfície. Se vocês não sabem o que é uma integral de superfície, eu sugiro que vocês revisem ou vejam, se vocês não tiverem visto, o que é uma integral de superfície. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas vocês viram a lição, né? Na lição isso está bonitinho. O que é isso? Então, onde? dA é um diferencial de superfície, que a gente chama elemento de superfície. É Nzinho dA. Nzinho é a normal unitária a que aponta para fora de S, a superfície que aponta para fora certo? Então, Nzinho, você olha aqui a minha superfície, eu tenho um campo elétrico, aqui ó, tem um campo elétrico, vocês veem aqui ó, a cruzinha do mouse, né? Aqui eu tenho o meu vetorzinho dA. O meu Nzinho, ele vai ser isso daqui. O meu Nzinho, ele vai ser, então, o vetor normal, a superfície em cada ponto, certo? Nzinho depende do ponto, que tem módulo 1 e que aponta para fora da minha superfície. E dA é o elemento de área de S. A gente vai ver essas coisas com mais detalhes. Área de S. Certo, gente? Então, isso aqui é uma definição do que é fluxo elétrico. Fluxo elétrico, então,
eu devia escrever fluxo elétrico sobre uma superfície fechada. O fluxo elétrico sobre uma superfície fechada, então ele é essa integral. É a integral de superfície sobre S de E escalar dA, com essa interpretação. Qual que é o ponto? O ponto é que isso tem uma interpretação física. Eu vou no próximo. Eu preparei a aula, gente, vocês estão vendo? Não é qualquer coisa. Isso tem uma interpretação física. Veja bem, o fluxo ele vai ser alguma coisa que eu quero medir, vamos dizer assim. Então, se eu tenho meu campo elétrico, a gente sabe que na direção do gradiente do campo elétrico tem as linhas de campo, que é basicamente o campo elétrico. A linha de campo é a curva que segue a direção do campo elétrico. E aí o que acontece? Eu posso tentar enxergar o meu fluxo baseado nas linhas de campo, na direção das linhas de campo. Eu vou escrever o que acontece. Posso escrever colorido agora. Se as linhas de campo tem uma superfície fechada S, certo? Campo. Atravesso. A superfície S. Elas não interferem no fluxo. Não interferem. Que é φ, que é a integral fechada sobre S de escalar dA. Por que não? Porque se eu vou aqui, suponha que eu esteja aqui. As linhas, suponha que eu pegue essa superfície aqui, azul. As duas são azuis, mas aqui é torta, da direita. Suponha que eu tenho uma carga aqui que gera um campo elétrico. Aí, cada linha de campo, como é radial, o campo é radial, cada linha de campo vai entrar na superfície por aqui e sair pelo outro lado. Então, se o fluxo mede de alguma maneira o quanto que o campo elétrico atravessa a superfície, se a linha de campo atravessa a superfície, o tanto que entra por aqui de baixo sai por aqui de cima. Então, o tanto que entra por aqui de baixo de linhas de campo vai sair por aqui, de modo que o fluxo total é zero. Se tudo que entra sai, continua igual. O fluxo total é zero. Mas pode acontecer também uma segunda coisa. Suponha que aconteça o contrário. Se as linhas nascerem dentro da superfície, linhas de campo nascerem dentro da superfície, elas vão dar uma contribuição positiva. Elas darão uma contribuição positiva para φ. Por que positiva? Olha só.
Se eu estou aqui, a linha de campo cruza, ela nasceu nessa carga, certo? A linha de campo, as linhas de campo nascem em cargas positivas e morrem em cargas negativas, certo? Vocês já viram isso. Então nasceu aqui e ela vai e ela cruzou. Então aqui, se eu pegar aqui vai estar meu DA. Aqui. Opa. Aqui. Vocês me perdoem a leseira. Aqui vai estar meu E. Então daqui eu posso tirar que E escalar DA é maior que zero, certo? Porque eles estão na mesma direção. Porque o ângulo que eles... Aqui, cosseno de θ. Cosseno de θ é maior que zero. O ângulo que eles fazem tal que cosseno de θ é maior que zero, um ângulo agudo. Então, se as linhas de campo nascerem dentro de S, vocês veem minha mão, né? Se elas nascerem dentro de S, então a contribuição para o fluxo é positiva. Eu não tenho a figura, mas se elas morrerem em S, ou seja, se elas terminarem em S, aqui, se elas nascerem dentro de S e cruzarem, certo? E cruzarem S. Agora, se as linhas de campo entrarem em S, que é o contrário do que está na figura, né? Entrarem. E terminarem. Dentro de S, darão uma contribuição negativa para FIE. Porque é o contrário. É como se eu tivesse um campo que entrasse aqui. Agora suponha que a carga seja negativa. Se fosse uma carga negativa, aqui, o campo elétrico aqui estaria para dentro. E o DA aqui estaria para fora. De modo que E escalar DA E DA menor que zero. Então a gente vê um negócio que pode parecer bobo, pode parecer trivial, mas é extremamente importante. Estou falando que se as linhas de campo atravessam S, se as linhas de campo atravessam S, se elas nascem fora de S, atravessam S e morrem fora de S, isso vai significar que é esse caso aqui, né? Que ela vai aqui, papá, e vai aqui. O tanto de linha de campo que entra aqui é o tanto de linha de campo que sai aqui, a contribuição para o fluxo é zero. Se a linha de campo nasce dentro de S, e para ela nascer dentro de S tem que ter uma carga positiva dentro de S, isso aqui é mais, aqui o campo vai estar para fora.
Então, se ela nasce em S, ou seja, se tem uma carga positiva aqui, e as linhas de campo cruzam S para fora, né? Então, E escalar dA vai ser positivo. Então, elas vão dar uma como positiva. Em outras palavras, se tem carga positiva dentro da superfície, isso vai gerar uma contribuição positiva para o fluxo. Já se as linhas de campos elas entrarem em S e terminarem dentro de S, que seria o caso contrário aqui, se estivesse para dentro, isso teria que ser gerado por uma carga negativa dentro de S, porque as linhas de campo terminam em cargas negativas. Então, o E escalar dA na superfície aqui é negativo, que ele está para dentro e está para fora. Então, a contribuição das linhas de campo vai ser negativa para o fluxo. Ou seja, cargas negativas dentro da superfície geram uma contribuição negativa para o fluxo. Certo? Cargas positivas geram uma contribuição positiva. Cargas positivas dentro de S geram uma contribuição positiva para o fluxo. Cargas negativas dentro de S geram uma contribuição negativa para o fluxo. E se eu não tiver carga dentro de S, o fluxo é zero. Cargas que são fora de S, fora da superfície S, não contribuem para o fluxo. Isso só olhando, certo? Então vamos fazer conta. Não é à toa que eu comprei esse negócio, para fazer conta. Então vou pegar um exemplo. Carga pontual. Todo mundo sabe o campo elétrico de carga pontual, certo? Você tem que saber o campo elétrico da carga pontual. KE sobre R quadrado na R, certo? Então agora o que eu quero fazer? Eu quero aplicar isso. E aí eu vou falar um negócio que é importante, que é estudar assimetrias. Essa assimetria sabemos. Eu quero calcular o campo elétrico, certo? Que E igual a E de R na direção R. Pois o campo tem simetria esférica. Certo? Então, tomando S, uma esfera de raio R, FE igual a integral fechada sobre S de E escalar dA. E aí, o E está na mesma direção de dA, certo? Aqui no desenho, o E é radial, por ser uma superfície, o dA é radial. E E é E de R, certo? Se E está na direção de dA, o cosseno de θ é zero, então fica uma integral de um escalar. E se o E é constante sobre a minha superfície S, sobre a minha esfera, E de R, eu posso tirar ele da integral, porque eu vou estar integrando só nos ângulos, certo? Então, isso aqui é E de R, integral fechada de S de dA. E isso aqui é a área de S. Certo? Então, isso aqui é E de R vezes 4π R quadrado. Certo? Então, φe E de R 4π R quadrado. Eu falei para vocês que eu queria calcular o E. Mentira, eu quero calcular o campo, certo? Como?
E de R igual a 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre R quadrado, eu tenho no final que φe 4πr quadrado é Q sobre epsilon 0, φe é igual a Q sobre epsilon 0. Certo? Certo, gente? Tá dando para acompanhar? Como o E de R é 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre R quadrado, se eu calculo aqui o meu φe, porque E tem simetria radial, se eu calculo o meu φe, e como isso aqui é paralelo, eu tiro o E para fora, já que ele também é constante sobre a superfície, aí fica só a área aqui, 4πr quadrado. Quando eu substituo E de R, que eu sei o campo de uma carga pontual, eu tiro que φe é Q sobre epsilon 0, onde Q é a carguinha aqui, certo? Q é essa carga. Tudo bem? Mas aí é aquela coisa que eu falei para vocês, ó. Se a gente pegar uma superfície fechada S', ou S1, esfera, S2 aqui, a linha de campo que sai de S1, ela cruza S2 também, se S2 é uma superfície fechada. Então, se pegarmos uma superfície esférica S1, o φe 1 vai ser Q sobre epsilon 0, independente de R, certo? Independente do raio da esfera. Agora, como as linhas de campo que cruzam S1 também cruzam S2, como? Todas as linhas de campo que cruzam S1 também cruzam S2 ou S3 ou qualquer outro que tiver da figura, né? Cruzam. Então aquilo que eu falei para vocês no começo. Então, se tudo que cruza S1 cruza também S2, todas as linhas de campo que cruzam S1, que são o que geram o fluxo sobre S1, também cruzam S2, gerando o fluxo sobre S2. Então, o φe S1 é igual a φe S2, que é igual a Q sobre epsilon 0. Então, daqui eu posso tirar que φe, a superfície S é igual a Q sobre epsilon 0 para toda superfície fechada S contendo o quê? Certo? Então a gente já foi para um lugar muito bom. A gente estava com fluxo, saber desenhar a linha de campo. Aí agora a gente, aqui no anterior, a gente foi lá e calculou qual que é o fluxo aqui, que é esse daqui, o fluxo de uma carga pontual sobre uma esfera. Então você fala, então se eu desenhar uma esfera, eu sei calcular sobre uma carga pontual. E aqui é sobre epsilon 0, e é para qualquer esfera, ou seja, não depende do raio. Aí então eu vou lá e falo, então, mas aí tem uma outra superfície S2 aqui, que é torta,
se as linhas de campo que cruzam S1 também cruzam S2, o fluxo sobre S1 vai ser o fluxo sobre S2. E não tem nada que... Não tem nenhuma linha de campo sendo criada na região entre S1 e S2. Então, eu chego à conclusão de que o fluxo elétrico definido daquela forma vai ser sempre Qzinho sobre ε0 para toda a superfície fechada S que contém a carga. Tudo bem, gente? Pode parecer que está fácil, e pode ser que esteja fácil, mas conceitualmente isso é muito importante. Tudo bem? Em particular aqui, então... Cadê o desenho? Aqui, φ. Se essa carguinha for Q é igual a Qzinho sobre ε0, e aqui φ igual a 0, certo? Porque aqui não tem carga, a carga está fora. E se eu tiver N cargas Q dentro de uma superfície S? Então, o φ, pelo princípio da superposição, né? Pelo princípio da superposição, como eu somo os campos elétricos, então φ é integral de E1 mais N escalar dA, certo? Então é φ E1 mais φ EN, certo? Porque aí eu pego E1 escalar dA, φ E1 mais E2 escalar dA, φ E2 mais EN escalar dA é φ E3. Então isso aqui é Q1 sobre ε0 mais Qn sobre ε0 igual a somatório em I de QI sobre ε0, certo? Isso vale, então, também para uma soma de N cargas. Tudo bem? E aí, se vale para uma soma de N cargas, qual que é o próximo passo? Vamos lá, vocês que estão aí escrevendo. Qual é o próximo passo? Eu fiz para uma carga. Eu fiz para uma soma de cargas. Eu fiz para N cargas. E se eu tiver uma distribuição qualquer de cargas dentro da minha superfície? Aí eu vou chamar isso de lei de Gauss, porque, enfim, porque esse é o nome, porque não foi eu que inventei. Se eu aplicar o princípio de superposição agora a uma distribuição qualquer, contínua ou discreta, o que diz o princípio de superposição? Uma carga gera um campo elétrico. Se eu pegar um amontoado de cargas, cada uma vai gerar um campo elétrico, o campo elétrico total vai ser a soma desses campos elétricos de cada carguinha. Então, meu φ vai ser integral fechada de E sobre S de E escalar dA, e vai ser, então, o que quer que seja que eu tenha dentro do meu negócio, dividido por ε0, ou seja, vai ser a carga total dentro da minha superfície dividida por ε0. Certo? O ε0 apareceu lá quando a gente calculou a carga pontual, certo? O resultado que a gente tem é da carga pontual, que aqui dá Qzinho sobre ε0. Mas pelo princípio de superposição, a gente pode pegar o resultado da carga pontual e pode estender para qualquer distribuição de cargas. Isso a gente chama de lei de Gauss.
Lei de Gauss. Para qualquer distribuição de cargas contínua ou discreta, ou contínua, se você preferir, discreta. Discretos são N cargas pontuais, ou N pedaços, ou contínuo. Contínuo é tipo um fio, tipo uma esfera, tipo uma batata. Uma batata aqui, vou calcular a lei de Gauss da batata. Né? Não vou calcular a lei de Gauss da batata. Aqui, Q interno é a carga total no interior da superfície S. E essa é a chamada de superfície gaussiana. Certo? Superfície gaussiana. Veja bem, S não é uma superfície material. S é uma superfície matemática. Eu desenho S e calculo o fluxo sobre S. Qual que é a vantagem se eu pegar uma superfície adequada? Eu posso utilizar as simetrias dela, se ela tiver simetrias, para calcular o campo. Suponha que eu queira saber o campo elétrico de um negócio e eu não sei. E eu não quero, por preguiça ou por qualquer outro motivo, ou por praticidade, vamos dizer assim, praticidade é mais bonito do que preguiça. Por praticidade, eu não quero calcular cada contribuição de um DQzinho, de um DL, para poder integrar depois, encontrar o campo, achar a simetria para onde o campo aponta. Não quero fazer isso, eu quero um jeito mais direto. Se eu conseguir, de alguma maneira, avaliar essa integral E escalar dA de alguma maneira que simplifique a integral, e se eu souber a carga interna, eu achei o campo. Vamos fazer um exemplo. Distribuição esfericamente simétrica, certo? Eu tenho ρ igual a ρ de R com ρ maior que com ρ igual a zero para R igual a A. Ou seja, eu tenho uma esfera aqui com densidade variável. Mas mesmo assim uma esfera. O que está escrito isso aqui? Opa! Vamos com calma, gente. Eu estou aprendendo aqui. A pergunta: qual é o campo elétrico em função de R? Sabemos, por simetria, que E, todo mundo sabe isso por simetria, certo? E de R na R, porque E é esférico, certo? Tudo bem, gente? A gente sabe isso. A gente supõe que sabe isso. Então φe vai ser igual ao quê? Integral de E escalar dA. Então, para uma superfície gaussiana
esférica. Isso aqui, E escalar dA, eu não vou escrever, eu vou falar. E escalar dA, o E, ele está na direção radial. E o dA também está na direção radial. Então, E paralelo a dA. E E a constante sobre... Porque é igual a E de R. Então, o meu φE, ele vai ser igual a E de R vezes a integral dA, que é igual a E de R vezes 4π R quadrado, certo? Então, φE é igual a de R, E de R vezes 4π R quadrado, que é igual a carga, que é igual a Qint, que eu vou chamar de Qzinho de R, sobre epsilon zero. Por que é? Porque isso aqui vem da lei de Gauss. Então eu vou escrever aqui φE E de R vezes 4π R quadrado, que é igual a Q de R sobre epsilon zero, onde Q de R é a integral de ρ dv, certo? Integral de ρ dv dentro da minha superfície S, certo? E aí vocês vão me dizer qual que é a integral de ρ dv, certo? Aí eu vou usar essas coordenadas aqui, que são coordenadas esféricas. R, θ, φ. Certo? Rzinho, θ, φ. Certo? Então isso aqui vai ser igual a integral tripla de ρ de R, linha, chama de R' porque eu quero, vezes o meu elemento de volume, dV, que como vocês sabem, certo? R' quadrado seno de θ, dr, dθ, dφ. Meu φ, ele faz a volta toda. Ele vai de 0 a 2π. O meu θ, se o φ faz a volta toda, o θ ele vai fazer só meia volta para completar a esfera inteira, certo? Ele vai de 0 a π. E o meu ρ vai de 0 a R, certo? Calculei. Por simetria, a integral em R pode ser separada, isso aqui. Igual a integral 0 a 2π, integral de 0 a π, seno de θ dθ dφ, vezes o que? Integral de 0 a R, ρ de R', R' quadrado dR'. Então isso aqui implica que isso aqui, vocês fazem a conta, é 4π. Isso aqui implica que Q de R é igual então a 4π integral de 0 a R por de R', R' quadrado dR'. Certo? Então, daqui então eu tiro aqui E de R, olha só, é 1 sobre 4π epsilon zero Q de R sobre R quadrado. Aí se eu faço um vetorzinho aqui, eu ponho um Rzinho aqui, certo?
Olha que legal. Resolvi o meu problema. Qual que é o campo elétrico de uma distribuição esfericamente simétrica de carga, ρ de R? É esse. Aqui, eu tenho meu E de R, que é 1 sobre 4πε0 Qzinho de R sobre R quadrado na R, e Qzinho de R, ele é essa integral, 4π integral de 0 a R, ρ de R' quadrado dr. Se eu tiver uma carga pontual, o Q é o Qzinho. Se eu tiver uma distribuição de carga, o meu Q, que eu vou falar depois, não. Se eu tiver uma distribuição de carga, o meu Q ele vai variar de ponto para ponto. Note que Q de R varia com R. Mas, para R maior do que A, Q de R é o Q de A. Pois O igual a zero para R maior que A. Então, isso aqui vai implicar, certo? Aqui a gente pegou uma esfera. Rho igual a zero para R maior. Então, isso aqui vai me implicar que E de R é igual a 1 sobre 4π ε0, carga total, dividido por R quadrado na R, para R maior. Ou seja, para uma distribuição esfericamente simétrica, se eu estou fora da minha distribuição, se eu pego um raio maior do que uma esfera que engloba todas as cargas, então E de R vai ser isso daqui, como se fosse uma carga pontual, onde Q é a carga total, Q tot. E no caso em que eu tenho uma distribuição de cargas esfericamente simétrica e eu pego uma esfera dentro da minha distribuição, o E de R vai ser 1 sobre 4πε0, Qzinho de R sobre R quadrado na R, onde Qzinho de R a gente mostrou que é dado por isso daqui, certo? Exemplo é que nem videogame, vocês tinham que fazer isso para passar, lembra que vocês tinham que fazer isso para passar de fase? Se vocês estudaram a lição, vocês tiveram que fazer isso para passar de fase. Vocês têm que responder uma enquete para poder continuar a lição. Então vamos responder a enquete para vocês poderem continuar. Rho de R, suponha que seja Rho0, R sobre A na N, quando R menor ou igual que A, e 0 para R maior que A. Eu estou no caso ali. Então isso aqui me implica que Q de R é 4π integral de 0 a R, Rho de R, linha, R vezes R' quadrado, dr', certo? E aí eu vou separar, no caso, eu vou calcular para R menor ou igual que A, eu vou calcular isso daqui, certo? Então, porque depois eu tenho, se eu calcular o Q de R, eu tenho o meu campo. E eu vou então encontrar o meu campo elétrico para uma distribuição de carga desse tipo, tudo bem? Então, meu Q de R, e eu estou fazendo isso agora, junto com vocês, certo? Acabou o meu papel, eu não tenho isso resolvido, a gente vai resolver juntos. Então, meu Q de R é 4π integral de 0 a R, Rho de R' vai ser Rho0 dividido por A elevado a N, R' elevado a N mais 2, certo? dr'. Meu Q de R vai ser igual, então, a 4π Rho0
A elevado a N. A integral de 0 a R, integral de 0 a R, de R' a N mais 2, dr'. Isso aqui então é 4π rho 0 sobre A elevado a N. Aí eu faço vezes 1 sobre N mais 3 vezes R a N mais 3. Certo? Mas aí eu quero escrever em termos da minha integral Q de A, ou seja, e também a carga total do sistema é Q tot, é o Q de A, certo? Porque termina em A, depois de A é 0. Então isso aqui é 4π rho 0 sobre N mais 3 A ao cubo, certo? É isso mesmo. A ao cubo, certo? Então isso aqui implica que 4π ao cubo, 4π rho 0, N mais 3 igual a Q tot A ao cubo. Aí eu vou tentar pegar essa expressão aqui. E aqui agora é sorte, gente. Ctrl C. E aí eu vou querer colar isso aqui. Eu consegui. Então eu tenho isso daqui, certo? N mais 3. N mais 3. Estou me divertindo sozinho aqui, vocês não estão falando nada, né? 4π. Então aqui eu posso multiplicar A ao cubo dividido por A ao cubo, certo? E aí 4π rho 0 sobre N mais 3A ao cubo. É Q tot, Q total. Então Q de R, certo? Eu vou escrever desta maneira. Como é que eu vou escrever isso daqui? 4π, não, 4π. Isso aqui vai ser então Q total, multiplica Rn mais 3 e por A, N mais 3. Então eu posso escrever isso aqui como sendo Q total R sobre A, N mais 3. E eu tenho do exercício anterior, vou copiar aqui. Agora eu descobri como é que copia. Eu tenho isso daqui. Copiar. Ctrl C. E é igual a isso, certo? Porque a gente mostrou. R chapéu. Não veio o chapéu. Então, se eu substituo o Q de R, certo? Desculpa, gente. Como é que é o negócio? Então, E de R igual a KE, certo? Isso aqui é KE. É KE, Q total sobre R quadrado, que multiplica R sobre A, N mais 3 na R. Isso aqui eu posso escrever como KE, Q total sobre A quadrado, R sobre A, N mais 1 na R.
para R menor ou igual que A. Para R maior ou igual que A, certo? Então, agora para R maior que A, o E de R, ele vai ser a mesma coisa, ele vai ser KE, que é total, porque a gente mostrou, certo? R quadrado na R. Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Se vocês não estiverem me acompanhando, vocês escrevem ou falam o que vocês preferirem. Mas vocês estão vendo que a coisa não é um bicho de 7 cabeças, né? Aliás, a lei de Gauss foi feita para ajudar. Tudo bem, gente? Então a gente sabe calcular agora. E a gente calculou o exemplo, nesse exemplo. Vamos recapitular. A gente calculou nesse exemplo qual o campo elétrico para uma distribuição esfericamente simétrica de cargas deste tipo. No exemplo anterior, a gente calculou para uma distribuição geral, esfericamente simétrica, ρ de R, limitada por R igual a A, e achou o campo elétrico em termos, que tem uma fórmula bonitinha, em termos de um Q de R, que é a carga dentro da esfera de raio R. E aí a gente botou no exemplo que é um exemplo bonitinho e calculou. Tudo bem, gente? Vocês respondem se está tudo bem. Senão eu vou achar que está tudo bem. Outro exemplo. Fio condutor infinito. Esse vocês já estudaram, certo? Eu quero calcular φE igual a E escalar dA sobre a superfície gaussiana desenhada. Certo? Eu desenhei aqui uma superfície, eu copiei o desenho, na verdade. Aí o que eu faço? Essa superfície tem que ser fechada, certo? Para ela ser fechada, ela tem que ter o cilindro de volta, tem que ter aqui a tampa de cima e a tampa de baixo. Por simetria, se eu chamar essa direçãozinha aqui de ρ, ρ é uma letra ruim. Por simetria, eu vou chamar por simetria, sendo R, o raio cilíndrico, é outro R, certo? Eu tenho então que E igual a E, porque o fio é infinito, certo? R, pois o fio. A gente viu isso aula passada, a gente calculou aula passada qual é o campo elétrico de um fio infinito no braço. A gente pegou e integrou cada DLzinho. Se eu tenho aqui um negócio que gera um campo assim, e aqui vai ter outro negócio diametralmente oposto que vai gerar um campo assim, certo? De forma que a soma vetorial vai dar aqui, certo? Para cada ponto aqui que gera um campo nessa direção, eu vou ter um ponto aqui que vai gerar um campo na direção de cima, de modo que a contribuição vertical vai cancelar, vai sobrar só a direção radial, como a gente fez na aula passada. Então aqui o φE vai ser igual então ao integral nas tampas do cilindro de calor dA mais a integral no tambor do cilindro de escalar dA, onde isso aqui
eu estou chamando de tampa. E isso aqui eu estou chamando de tambor. Muito bem. Nas tampas, quanto que é a integral? Nas tampas, o meu E está para cá. E o meu DA está sempre ortogonal à tampa, à superfície, certo? Nas tampas, E escalar DA a zero, certo? E está na direção radial, cilíndrica, e DA está na direção vertical. Então aqui, essa integral é igual a zero, certo? Então isso aqui vai ser igual a E escalar DA sobre o tambor. Se o tambor tem raio Rho, tem raio R, de raio R. O meu E vai ser então um E de R, vezes a integral de DA, que é E de R, vezes a integral de DA, 2πRL. 2πRL. Então aí eu vou lá, eu consigo copiar isso daqui. Isso aqui eu descobri agora, eu não sabia que podia fazer. O meu φE é igual a isso daqui. Então, isso aqui vai ser igual a carga interna sobre ε0. Quem é a carga interna? No meu desenho, a carga interna, se o fio tiver densidade lambda, linear lambda, isso aqui vai ser lambda L sobre ε0. Então, daqui eu tiro que, se eu corto os L's, certo? Eu tiro que E de R é igual a 1 sobre 2π ε0 R lambda. E se vocês se lembrarem, esse é o resultado que a gente obteve quinta-feira, calculando por DLzinhos, certo? Isso é para ver que a lei de Gauss é um negócio que veio para ajudar. A lei de Gauss, ela te ajuda a calcular as coisas olhando só para simetrias. Vocês estão me acompanhando, gente? Sim. A lei de Gauss, ela é um negócio que te ajuda a calcular campo elétrico olhando para simetrias do problema. No fio cilíndrico, você pega uma superfície cilíndrica, porque E aqui vai estar na horizontal, horizontal radial, e DA vai estar na vertical. Então, aqui você não precisa, a integral aqui nessa tampa dá zero. E aqui nesse tambor que eu estou chamando, cilindro, né? Você tem que E e DA apontam na mesma direção, então você já resolveu o produto escalar, e você tem que E depende só de R. E é constante no cilindro. E se é constante no cilindro, eu consigo tirar da integral e fica E vezes a área. Igual a Q sobre ε0, eu tenho Q e eu resolvi meu problema. Tudo bem? Tudo bem. Exemplo, plano infinito carregado. Vamos lá. Densidade superficial sigma. Plano infinito carregado. Superfície gaussiana vai ser essa daqui, ó. Por simetria, se eu chamar essa direção aqui de x, por simetria, E é igual a E de x na x. Onde x é aqui, vamos para desenhar em perspectiva, x
é a direção perpendicular ao meu negócio. Certo? A minha direção perpendicular ao meu plano constante, uniforme. Aí eu vou lá por simetria desse daqui. Aí se eu pegar aqui então, S vai ser S1, união S2, união S3. Aqui, se eu chamar isso aqui de S1, isso aqui de S2, e essa de trás, a superfície tem que ser fechada, certo? S3. Então, S1 é curva, S2 e S3 são as tampas. A integral sobre S1, então, φe é igual a integral E escalar dA, que é igual, então, a integral sobre S1 de E escalar dA, mais a integral sobre S2 de E escalar dA, mais a integral sobre S3 de E escalar dA. Só que S1 aqui, o dA em S1, ele está aqui para cima. dA. E o E, ele está aqui. Então, em S1, E escalar dA é igual a zero. Em S2, notem que aqui o campo aqui, ele tem que estar para cá, com uma carga positiva, tem que estar para cá, na direção, nessa parte do espaço, e para lá naquela parte do espaço. Então isso aqui vai ser... Então isso aqui vai ser igual a E vezes 2π E de x 2π, o tamanho desse negócio, né? Vezes a área da minha superfície. Isso aqui também vai ser E de x vezes a área. Então isso aqui 2EA, certo? Que é igual a sigma A sobre epsilon zero, onde sigma A é a minha carga, certo? Dentro da área A, isso aqui a carga é sigma A. Que tojo. Aqui, né? Quando cruzo aqui, eu tenho que tojo. O sigma A é igual a sigma A sobre epsilon zero. Se eu dei espaço para mim, dei espaço para mim. Então, aqui eu obtive que φe é igual a EA é igual a sigma A sobre epsilon zero, onde E é igual a E de x, e então E é igual a sigma sobre epsilon zero, não depende de x. Da distância ao plano carregado. Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Então, aqui eu consegui calcular o campo elétrico de uma distribuição de cargas num uniforme, num plano carregado, e com densidade superficial sigma. Tudo bem? Tudo bem, gente? Cálculo de campo elétrico? Parece que tudo bem. Então, eu sei calcular agora sobre esferas. Fios
infinitos e planos infinitos. Tudo bem? Tudo bem. Vocês me falam se tá tudo bem, porque eu não estou vendo a cara de vocês. Eu não consigo ver. Então, na aula, presencial eu ainda vejo. Mas aqui vocês precisam me dizer pelo chat, por exemplo. Bom, vou falar agora de condutores em equilíbrio eletrostático. Tem desenho? Eu não pus desenho? É absurdo. Tem que desenhar, gente. Vamos lá, então. Pega um condutor. Em equilíbrio eletrostático. O que é um condutor? Pega um metal. Uma bola de uma batata de metal. É um condutor. Em equilíbrio eletrostático quer dizer que, vocês vão ver mais para frente, não tem corrente, não tem movimento de carga. Em outras palavras, o campo elétrico é constante. Então, um condutor é um pedaço de metal, por exemplo, que conduz carga de maneira, como a gente falou, ideal. Em equilíbrio eletrostático quer dizer que E é igual a constante. Equilíbrio eletrostático quer dizer que não há movimento de cargas. Então, E é constante. E não é constante, certo? E não depende do tempo. Então, em condutores, em equilíbrio eletrostático, eu posso ver que eu vou dizer que E igual a zero dentro do condutor, não tem carga dentro do condutor, ou seja, toda a carga do condutor está na superfície, e na superfície E vale sigma sobre ε0 na direção normal. É isso que agora eu sei pegar, que eu quero mostrar. Eu quero pegar tudo que eu escrevi. Aí eu vou aqui no próximo e colo. Mas aí vem uma linha para cá. Isso. Então isso aqui é o que eu quero mostrar. Certo? Vou mostrar isso daqui. Vamos lá. Então eu vou desenhar a parte de dentro do meu condutor. Quer dizer que meu condutor ele tem uma superfície. Vou fazer uma superfície. Aí, o que acontece? Se E não fosse zero dentro do meu condutor e o meu condutor consegue carregar a carga de maneira ideal, se E não fosse zero, ele ia acelerar cargas, porque F igual a QE. Então, se eu ponho uma carga Q e E não é zero, a carga anda. E aí eu não estou em equilíbrio eletrostático. Certo? Então, se E igual a zero dentro do condutor, ou seja, se eu estou em equilíbrio eletrostático, eu tenho que ter E igual a zero dentro do condutor, porque se eu não tiver, se eu botar uma carguinha aqui, se eu tenho E diferente de zero, e põe uma carguinha dentro do condutor, vai ter uma força F igual a QE sobre a carga, a carga vai acelerar.
Certo, gente? Mais ainda. Ρ é igual a zero dentro do condutor. A carga está na superfície. Pega o meu condutor. Desenha uma superfície aqui qualquer dentro do condutor, ou seja, isso aqui eu estou olhando dentro do condutor. Aqui eu posso calcular o meu φ. Integral de dA igual a carga interna a essa superfície aqui que está dentro do meu condutor, certo? Mas E é zero. Isso aqui implica Q interno é zero para qualquer superfície dentro do condutor. Isso aqui vai implicar então para mim que não há carga dentro do condutor. Isso aqui implica que a carga condutor está sobre sua superfície. Tudo bem, gente? Dá para acreditar? Eu vou pegar a terceira coisa. E igual a isso daqui. Certo? E a próxima. Tudo bem, gente? Ainda não são dúvidas. Mais uma página. Isso aqui é demais. Muito legal. Como é que eu faço agora? Eu sei que eu tenho que... No meu condutor, o campo elétrico tangencial na superfície é zero. É nulo. Por quê? Porque se tivesse campo elétrico tangencial, esse campo elétrico ele ia acelerar cargas. Se o meu condutor estiver carregado na superfície, o campo elétrico acelera a carga e aí sai do equilíbrio eletrostático, ele vai estar andando. Pois, caso contrário, ele aceleraria as cargas da superfície. Então eu tenho que E é igual a E na N. Mas também, se eu pego meu condutor, vamos pegar agora um pedaço de condutor. Certo? Se eu desenho aqui uma superfície gaussiana, aqui eu sei que é igual a zero. E aqui eu vou ter uma contribuição daqui, φ1, uma contribuição daqui, φ2.
certo? Se aqui tiver um lado L, aqui uma área A, tenho que φ1 vai ser igual a esse negócio aqui, né? 2π. Então, φ1 vai ser o quê? φ1 vai ser a área. Ou seja, aqui eu vou ter um L, né? φ1 vai depender de L. Se L tende a 0, φ1 tende a 0. E φ2 vai ser igual, φ2 vai tender, certo? Aqui. Quando eu chego aqui, próximo, então eu vou ter aqui que o meu φ2 ele vai tender a fluxo total, que é igual a carga total sobre ε0, que vai ser sigma A sobre ε0. Por outro lado, no limite em que L tende a 0, isso aqui vai ser igual a EA. E daqui eu tiro E igual a sigma sobre ε0. Deu para entender, gente, essa passagem? Aí foi um pouco bagunçada. Ali o P2, quando você está indicando a tampa da... Como a gente tinha feito no exercício anterior. Onde? Ali o fluxo 2, ele é a tampa. Isso, ele é a tampa, Aí a gente não calcula o outro porque a carga está dentro dessa superfície gaussiana. Por isso que a gente... O outro você diz esse daqui. Uhum. O campo elétrico é 0 dentro do condutor. Uhum. Então... esse negócio aqui, esse que eu desenhei, é a superfície do condutor. Ah, sim. A superfície gaussiana, vamos recapitular. A superfície gaussiana, eu peguei esse cilindrozinho que corta a superfície do condutor, tá vendo? Uhum. Aqui dentro é igual a 0, então o fluxo é 0, que passa por essa parte. Aqui, se eu fizer L muito pequeno, o fluxo aqui, ele, nessa parte cilíndrica, ele vai depender de L, certo? Então, se eu fizer L muito pequenininho, o fluxo vai diminuir. Se eu fizer L tendendo a 0, o fluxo que sai pela parte curva redonda do cilindro tende a 0, certo? Porque eu quero fazer L tendendo a 0 para achar o campo elétrico na superfície externa do condutor. Se eu calcular ele aqui, ele não vai estar na superfície externa do condutor, ele vai estar fora do condutor, certo? Tá, eu tenho que tomar o limite de L tendendo a 0 para chegar na superfície do condutor. Então, se quando L tende a 0, o meu φ1 tende a 0, o meu φ2 vai ter um valor que vai tender ao fluxo logo de uma superfície que está quase colada no condutor. E aí, se ela está quase colada, esse A que está aqui, se ele for muito pequenininho, ele ou seja, para A pequeno, certo? A pequeno. Tipo, é como se fosse um DA. Ele vai... Tangencial à superfície. Pequeno o suficiente para que ele possa ser considerado tangencial à superfície. Ele vai ser a mesma área da área da superfície. Então, como o fluxo elétrico aqui ele vai ser EA, porque E e DA estão na mesma direção na superfície, pela lei de Gauss, né? Pela lei de Gauss ele vai ser pela definição ele vai ser EA. Pela lei de Gauss ele vai ser
carga total sobre Y0. Que a carga total é a carga total nesse negocinho aqui. Certo? Que é o cilindro, que é a projeção do cilindro na superfície. E aqui eu tenho... Não. E aqui eu tenho carga total é igual a sigma A. E aí eu corto os A's e fico com E igual a sigma sobre Y0. E aí esse é o campo elétrico, então, na superfície do condutor, na superfície externa, não fora do condutor, mas o campo elétrico que você vai lá e você toma choque. É esse o campo elétrico que te dá choque. Sigma sobre Y0, certo? Certo. Beleza.